Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Descomplicando Engenharia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Suelen, sou engenheira civil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as exigências a serem observadas nos projetos de instalação hidráulica, que são as instalações de água fria. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, comenta o que você gostaria de saber sobre engenharia civil e compartilhe esse vídeo. Também dá o seu like, que é muito importante para o canal, né? Para o canal crescer e chegar aí a muitas pessoas, ok? Então vamos lá conferir quais são essas exigências a serem observadas aí no projeto de instalação hidráulica. Então, a primeira exigência é preservar a potabilidade da água, ou preservar a qualidade da água, tá? O que quer dizer isso? Quando a água é fornecida para uma residência, para um comércio, ou para apartamentos aí, tá? A água ela tem que ser potável, tem que ser própria para consumo. E as tubulações e todas as partes que compõem os ramais, a caixa da água, enfim, né, os reservatórios, eles têm que preservar essa qualidade, essa potabilidade. Tá? A água ela não pode sofrer contaminação, mesmo porque ela é para consumo, né? Então, ela tem que preservar essa potabilidade, ok? O segundo, pessoal, ele é o fornecimento de água contínua aos usuários e em quantidades suficientes. Isso quer dizer o quê? Que para uma residência tem que ser dimensionado o volume de acordo com o número de habitantes da residência. Em algumas literaturas, em alguns livros, é orientado a considerar 2 pessoas por quarto social e 1 pessoa por quarto de serviço, né? Então, no dimensionamento, a gente considera, para uma residência, por exemplo, que tem 2 quartos sociais, a gente considerando 2 pessoas, são 4 pessoas na residência. O consumo per capita, ele é tabelado também, né, pelo tipo de residência. Então, nesse dimensionamento, a gente considera o número de pessoas vezes o consumo por pessoa, ele vai dar o volume do reservatório, né? Esse reservatório vai ser para 1 dia de consumo. Se a gente quiser reservar para 2 dias para garantir, né, 2 dias de consumo, aí a gente multiplica por 2 e a gente pode fazer isso até 3 dias, porque caso ocorra, né, a interrupção do abastecimento, né, pela concessionária ter que fazer alguma manutenção na tubulação, então até 3 dias aí já é o suficiente, ok? Mas mesmo assim, fornecer água de maneira contínua, né? Que os usuários consigam, os usuários da residência, né? Os habitantes da residência, eles consigam utilizar, né, a água no momento que eles necessitarem, né? E em quantidades suficientes para as necessidades básicas aí da residência, ok? Aí, pessoal, a terceira questão é armazenar o máximo de água possível a um custo mais baixo. Aí tem 2 questões, pessoal. A primeira questão é que tem muitas residências que elas utilizam o sistema de distribuição de água pelo sistema direto, né? Então, esse sistema direto, o que acontece? A água ela vem pela concessionária, né? No caso aqui do Paraná, a concessionária é a Sanepar, e ela não vai para uma caixa d'água. Ela não vai encher uma caixa d'água para depois distribuir para cozinha, banheiro e área de serviço. Ela vem da concessionária no sistema direto e ela se distribui entre os ramais, tá? Então, não tem reservatório de água, não tem armazenamento de água, né? Então, interessante para essa questão do sistema de distribuição direto é se pensar num sistema de armazenamento de água, tá? Para quem tem o sistema de distribuição indireto, em que utiliza a caixa da água, né? Primeiro enche a caixa da água, depois distribui, ou pelo sistema misto, né? Ele tem um reservatório, né? Então, tem a caixa da água que já serve como armazenamento aí. Pode-se pensar também, pessoal, no sistema de reutilização de água da chuva, né? Em que a água da chuva ela escoa pelo telhado e vai pelas calhas, condutores verticais e horizontais até uma cisterna, e essa água pode ser utilizada para fins não potáveis, por exemplo, vaso sanitário,
lavagem de calçada, lavagem de canil, carro, enfim, né? Rega de jardim. Então, dá para utilizar essa água reservada da chuva para esses fins não potáveis, ok? Mas é sempre interessante ter um reservatório de água potável caso haja interrupção aí no sistema de abastecimento por questões de manutenção, por exemplo, tá? A quarta exigência é minimizar ao máximo os problemas decorrentes da interrupção do funcionamento do sistema público. Então, quando o sistema de abastecimento interrompe o abastecimento para fazer alguma manutenção nas tubulações, adutoras, enfim, tentar minimizar ao máximo esses problemas de interrupção, né? Então, no caso da distribuição, do sistema de distribuição indireto, em que utiliza a caixa da água, as pessoas da residência têm esse armazenamento, essa reserva de água para utilizar caso haja interrupção. O que as residências que funcionam pelo sistema de distribuição direto não tem, porque não tem a caixa da água, né? Então, a gente pode pensar, né, numa maneira de reservar, de armazenar um volume de água potável para o sistema direto, caso haja interrupção no abastecimento para manutenção, né? Então, a gente tem que tentar minimizar ao máximo aí esses problemas, né? Aí, pessoal, a nossa quinta exigência é limitar as pressões compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes. O que acontece? Nessa questão, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem aparelhos que precisam de mais pressão de água, que a água venha com mais pressão, e outros aparelhos que necessitam de menos pressão. E como que nós vamos fazer isso, sendo que se as residências, a maioria delas opta ou pelo sistema de distribuição direto ou pelo sistema de distribuição indireto? Foi aí que surgiu o sistema misto, tá, pessoal? O que acontece? Por exemplo, o vaso sanitário que tem a válvula de descarga, né? A gente sabe que tem vários tipos aí de descarga, né? Pode ser por válvula, pela caixa acoplada ou pela cordinha, né? Pelo sistema de cordinha. Mas então, vou falar agora pelo sistema de válvula. A válvula, a norma não aconselha que seja ligada no sistema direto, né, que vem com a pressão da concessionária. Por quê? Porque a pressão que vem da concessionária, ela varia muito ao longo do dia e ela é uma pressão muito forte, né? O que acontece? A válvula, ela vai começar a desgastar por causa da pressão que a água passa por ela, né? E ela vai começar a dar problema, tá? O chuveiro já é o contrário. O chuveiro, ele precisa que a pressão venha com mais força. O que acontece? Se a válvula de descarga, ela estiver ligada na caixa da água, a caixa da água ela tem menos pressão, porque vai ser só a pressão da altura da caixa, tá? E o chuveiro, talvez só com a altura da caixa não consiga ter pressão suficiente. O que acontece? Por quê? Porque a caixa da água, a tubulação do chuveiro, ela vai ter que vir pela caixa da água, né? Ela vai ter que descer, fazer aquele U, né? E voltar para o chuveiro. Por quê? Por causa que tem o registro do chuveiro, né? Não tem como você colocar o registro lá 2,10 metros para você abrir o chuveiro. Ele tem que estar numa altura de pelo menos 1,50 ou 1,50, 1,40, né? Para abrir o chuveiro. Então, ele tem que vir, fazer a água tem que descer, e subir. Não, ela subir, talvez ela não tenha pressão suficiente para chegar até no chuveiro, tá? Dependendo da altura que o chuveiro está instalado. Então, para o chuveiro é interessante que tenha sido ligado no sistema direto com a pressão direta da concessionária, né? Porque a pressão, ela é mais forte, ela consegue vencer aí essa altura do chuveiro, né? Então, por isso que é interessante se instalar, fazer toda a instalação hidráulica pelo sistema misto, porque aparelhos que precisam de menos pressão ficam ligados na caixa da água e aparelhos que precisam de mais pressão ficam ligados no sistema de distribuição direto, ok? Pessoal, a nossa sexta exigência
Limitar as velocidades a valores adequados para evitar vazamentos ou ruídos indesejáveis. Então, o que acontece? A água dentro da tubulação, ela não pode ultrapassar 3 metros por segundo, de acordo com a norma, tá, pessoal? A norma orienta sempre a reduzir a velocidade abaixo de 3 metros por segundo, por questões de que a água nessa velocidade, ela pode dar o golpe de pressão e fazer aquele ruído na tubulação que todo mundo reclama, tá? Então, se acaso ela ocorrer, né, de ter esse ruído, é interessante colocar um redutor de pressão para reduzir, né, a velocidade na tubulação e também no dimensionamento verificar a velocidade, né? Então, o dimensionamento ele tem um passo a passo correto a ser seguido, né? E num desses passo a passo ele tem a verificação da velocidade dentro da tubulação. Então, sempre deixar abaixo de 3 metros por segundo. Mas como que eu faço para reduzir a velocidade, né, da água dentro da tubulação? É só aumentar o diâmetro. Se você fez o dimensionamento e você adotou, por exemplo, a tubulação de 25 e na verificação da velocidade deu próximo de 3 metros por segundo, ou deu 3 metros por segundo, ou deu acima de 3 metros por segundo, aumenta uma vez o diâmetro. É uma vez só, tá, pessoal? Aumenta uma vez o diâmetro. Se a tubulação é de 25, passa para 32, você já vai verificar que ela vai reduzir a velocidade. Por quê? Porque aumentando o diâmetro, tem mais área a ser molhada, então reduz a velocidade, ok? Se o diâmetro era de 32, passa para 40, e enfim, assim, você aumentando um diâmetro já soluciona o problema. Não pode aumentar o diâmetro demais, porque senão não dá pressão no sistema e tem aparelhos que não conseguem aí a ser atendidos por falta de pressão no sistema, ok? A questão dos vazamentos é justamente por causa disso, né? Às vezes o diâmetro é muito pequeno, a velocidade é muito alta e pode acabar estourando partes da tubulação, principalmente onde tem conexões, por exemplo, joelho, cotovelo, curva, T's, né, em que a mudança de direção da tubulação é de 90 graus. Então, nessa mudança brusca de direção, no ângulo de 90, ele tem muita pressão ali, né? Por causa que a água ela vai ter que, principalmente quando é vertical, né? A água desce em queda livre e muda de direção assim bruscamente. Então, nessa mudança ali, principalmente no ângulo de 90, ele gera uma pressão grande ali, uma turbulência grande da mudança de direção e pode acabar estourando essa conexão. Ok? Então, você aumentando o diâmetro, você reduz a velocidade e a água ela passa a fazer a mudança de direção mais suave, com menos pressão ali naquela conexão, ok? Nosso sétimo item, que é o último, tá, pessoal? É proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias, atendendo às demais exigências do usuário. Então, quando a gente faz a instalação hidrossanitária, né, a gente está falando aqui da instalação hidráulica, então, quando a gente faz a instalação da distribuição da tubulação, a altura que vai ficar, chuveiro, pia, vaso sanitário, nós temos que cuidar muito com o conforto do usuário, com o conforto das pessoas que vão utilizar esses equipamentos, tá? Então, quando diz prover peças de utilização adequadamente localizadas, é que elas estejam de fácil acesso, né? Tem espaço para a pessoa virar de lado, né? Não esteja num espaço muito apertado, que a pessoa se sinta confortável em utilizar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de banheiros de escola ou mercados, ou banheiros assim, tem banheiros femininos e masculinos, banheiros assim que tem vários boxes, né? Cuidar para quando a porta do box fechar, não ficar um espaço muito pequeno para a pessoa utilizar o vaso sanitário, né? Porque às vezes a pessoa vai
sentar no vaso sanitário, bate a cabeça ou o joelho fica muito encostado na porta, né, do box. Então, tem que prever esse espaço, o espaço satisfatório, que a pessoa se sinta confortável em utilizar o banheiro, né? O banheiro de residência também, né? A altura do lavatório, né? Então, uma altura suficiente para as pessoas da residência, né? Não muito baixa, para a pessoa não ficar arcada, né? Ficar curvada, ou não muito alto, para não começar a escorrer a água pelo braço, né? Porque daí a pessoa lava a mão numa altura mais alta, então tem que cuidar com isso, né? Ficar numa altura confortável para utilização. A pia da cozinha também, né? Tanques muito altos ou muito baixos, sejam desconfortáveis para as pessoas utilizarem, né? Então, cuidar com essas alturas. Quando diz aqui de fácil operação, é que as pessoas consigam entender como que funciona a abertura de torneiras, de registros, né? Que seja de fácil utilização. Por exemplo, não adianta colocar o registro do chuveiro a uma altura de 1,80 m, 1,70 m, sendo que tem pessoas na residência que tem 1,5 m, né? No meu caso, eu tenho 1,60 m. Então, para mim, uma altura do registro a 1,80 m fica difícil, porque a gente tem que ir, né, lá em cima, então não tem como, né? Então, deixar a tubulação descer, né, a uma altura de pelo menos 1,40 m, para depois subir de volta para o chuveiro e colocar o registro a uma altura que as pessoas da residência consigam acessar, né? A válvula a válvula do vaso sanitário também, né? Numa altura que a pessoa consiga apertar, né? Também não dá para deixar muito em cima. Registros para fechamento do sistema de distribuição dos cômodos, né? Por exemplo, o sistema que fecha, o registro que fecha o sistema de distribuição da água do banheiro, da cozinha, da área de serviço, também ficar acessível, né? Quando diz com vazões satisfatórias, é que a vazão atenda, né, o aparelho sanitário, né? Não adianta colocar fazer um ramal ali em que não tenha vazão, né? O sistema não tenha pressão suficiente. Aí, por exemplo, você vai ligar o chuveiro e por o chuveiro tá ligado à caixa da água, a caixa da água está muito baixa, né? Não atende a pressão do chuveiro. Aí você liga o chuveiro, ele não vem a água, né? Então, a caixa da água tem que estar totalmente cheia para conseguir utilizar o chuveiro. Então, nesse caso, é interessante que o chuveiro, como eu falei, seja ligado na pressão do sistema direto, que é a pressão que vem da concessionária, para atender a vazão do chuveiro. Tá? Então, quando diz com vazões satisfatórias, é que quando você abre uma torneira, a torneira da pia, a torneira do lavatório, do tanque, abra e saia água em vazão, em quantidade suficiente para você utilizar. Né? Não sai só aquele fiozinho de água porque não tem pressão no sistema ou porque você aumentou demais o diâmetro na hora do dimensionamento e agora não atende as peças da casa mais distantes da caixa d'água, né? Então, daí não adianta. Então, você tem que prever, né, o conforto do usuário, tanto para a utilização, quanto para a operação do sistema e com vazões, né, que atendem o sistema aí, né? Então, você tem que verificar a altura dos usuários da residência, né, para prever aí uma altura média, né, que atenda todos os ocupantes da residência, todos os habitantes, né, da residência. As vazões também você tem que verificar se as vazões elas estão compatíveis com os aparelhos sanitários, os aparelhos de água, né? E se as vazões atendem a todos os aparelhos, até os mais distantes aí da caixa da água, tá? Se não atender pela caixa da água, você liga no sistema direto
no sistema de distribuição direto que vai atender, porque a pressão que vem da concessionária é uma pressão forte que consegue atender as residências desse sistema. Ok, pessoal? Então, essas foram as exigências que são observadas aí nos projetos de instalação hidráulica, tá? Nós voltamos no próximo vídeo com o assunto de abastecimento, sistemas de abastecimento e sistemas de distribuição, para a gente entender um pouquinho como que funciona aí os sistemas de abastecimento e os sistemas de distribuição e diferenciar os dois aí, que causa muita confusão aí na questão do dimensionamento. Ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!